Olá, pessoal do meu canal. O nome desse canal é Eu Nasci para Ser Feliz. Apesar de que nem sempre a gente está feliz, não é? Todo dia, o tempo todo, o dia todo. E é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo aqui. Porque hoje, expansão da consciência, quando a gente está estudando, quando a gente está pesquisando, quando a gente está nos permitindo elevar essa consciência, entender o que nos passa, pensar, refletir antes de tomar uma atitude, nos faz ponderar e decidir sobre novas formas de agir. Então, é isso nesse momento que está acontecendo comigo. E esse canal é também um diário de expansão da consciência. A primeira vez que eu vi essa expressão foi através do canal Temporariamente Humana, da Maya Andrade. Ela também passou por vários momentos assim difíceis e no processo de expansão da consciência, de busca dessa evolução, ela decidiu gravar alguns vídeos para servir como um diário de expansão da consciência, para registrar o momento atual em que tudo estava acontecendo. E eu encontrei esse canal num dia que eu estava realmente precisando de algo assim. E hoje, olhando para trás, eu vejo que fez todo sentido aquele registro. E assim eu gostaria de fazer também, porque eu sinto que é uma fase crucial da minha vida. Eu sinto que é uma fase de evolução, é uma fase de mutação, de transmutação. E é tão maravilhoso perceber isso, que a gente não podia deixar de registrar. Eu estou vivendo um momento muito, muito ímpar na minha vida, algo que eu nunca tinha vivido antes. E assim como a Mai, eu também estudei bastante a questão da física quântica, da lei da vibração, das leis que regem o universo. E no início dos estudos da Mai, assim como no meu, eu conheci o processo da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Só que isso eu vou deixar para um outro vídeo, que é motivo para uma outra explicação. Por hora, eu gostaria de registrar aqui o que se passou comigo hoje em relação a esse estado de felicidade e essa tentativa de manter esse estado e esse equilíbrio. Não é por acaso que o nome do canal é Eu Nasci para Ser Feliz, porque eu entendi isso, que é para isso que estamos aqui, para sermos felizes e tornar o mundo um lugar mais feliz, um lugar melhor para se viver. Mas isso não significa que a gente está o tempo todo feliz. Quisera chegarmos a esse ponto de vivermos numa plenitude, mas na vida real, na vida na prática, não é bem assim. Então, hoje eu vou relatar um fato pontual que aconteceu aqui na minha casa, na minha família, e isso me trouxe uma reflexão sobre tudo isso que eu venho vivendo, sobre tudo isso que eu venho passando. Então, só para contextualizar, eu atualmente estou estudando física quântica, estudando pedagogia quântica, eu sou educadora, sou pedagoga, mestre em educação. E tenho um filho de 4 anos, que vai fazer 5 anos já agora, no próximo mês. E o tempo todo eu fico exercitando com ele e observando tudo que se passa na educação dele, para que eu vivencie na prática aquilo que eu estou pregando, aquilo que eu estou acreditando. Porque eu não quero ser uma fraude. Eu não quero dizer e não fazer. A gente tem que buscar ter congruência na nossa fala, com o nosso agir, o nosso pensar. Então, observando uma cena hoje na minha família, eu trouxe uma reflexão muito importante, primeiramente para mim, em segundo plano para meu marido, que foi com ele que passou essa situação,
e depois para todos os que se identificarem com essa história, com esse acontecimento. Vejam bem, a criança estava olhando o calendário na ansiedade de saber quando chega o dia do aniversário. O dia do aniversário dele é 5 de julho. Estamos hoje no dia 23 de junho. E o pai estava tentando explicar para ele que número era aquele, entende? Que número era aquele 23? O 2 e o 3 juntos. Porque tudo aqui é motivo para aprender, né? Ele já pegou isso comigo. Tudo que Levi traz de perguntas, de suposições, a gente leva para o campo da reflexão para promover algum aprendizado. Mas o pai não é nenhum pedagogo, não é nenhum especialista, não é nenhum professor, não estudou para isso. E na angústia de ensinar o número 23, e que estávamos nele, e que faltava alguns dias ainda para chegar ao final do mês e depois o início do outro mês, e portanto o aniversário dele, ele ficou assim impaciente de explicar para o nosso filho que número era aquele, pediu para ele repetir, pediu para ele contar do 1 até aquele número. E meu filho foi ficando impaciente e o pai também foi ficando impaciente até o ponto que ele escapou, deixou sair, que ele era muito burro. Quando eu vi aquilo me tocou profundamente. E a primeira reação era de explosão. A primeira reação que eu tive foi de explodir, de dizer, não fala isso, tal. Mas eu continuei observando. E ele, novamente, impaciente, parecia que eu conseguia perceber uma atmosfera vibracional muito negativa, muito angustiante, fazendo com que meu filho se diminuísse cada vez mais, tentando acertar, mas não conseguindo, tentando dar a resposta certa para atender a expectativa do pai, mas ao mesmo tempo sem conseguir fazê-lo. E naquele momento de angústia, eu intervi, calma, tranquila, serena, mas firme e pontual. Falei, não fala assim, não chama ele assim, não chama ele de Deus, por favor. Eu sei o que eu estou dizendo, não chama. E aí ele respondeu com uma atitude áspera também, por estar sendo repreendido. E depois eu fui refletir sobre aquilo, sobre aquela cena, aquela situação. E fiquei alguns minutos nessa reflexão, fiquei algum tempo nessa reflexão. Ele se aproximou de mim, viu que eu estava pensativo, que eu não tinha gostado daquele procedimento dele. E ele, que foi? Por que você está assim? Só porque eu falei aquilo, ele me ligou e tal. Mas aí ele continuou se expressar da sua indignação de por que na educação infantil, que era a faixa de escolaridade que nosso filho se encontrava, as professoras não ensinavam de 1 até 50, de 1 até 30, de 1 até 40, era só 1 até 10, que aquilo já estava ultrapassado, que desde o tempo dele, que era daquele jeito, que as coisas não evoluíam, que o menino só aprende o A, E, I, O, U, o menino só aprende o primeiro nome, o menino só aprende até 10, que essas professoras têm que ensinar mais. Será possível que elas estudam tanto e só ensinam isso? Uma criança que já vai fazer 5 anos não sabe qual é o número 23, ele não sabe contar até 23. É óbvio que na ignorância do conhecimento dele, dos processos pedagógicos, ele não estava nem sabendo o que estava dizendo. Mas o que ficou para mim foi a angústia dele, de como pai, tá? Depois de tantos anos, ele estava reproduzindo, não que ele estivesse percebendo, o que ele estava percebendo era eu de fora da situação, mas ele estava reproduzindo um padrão, ele estava reproduzindo uma conduta que alguém teve com ele. Uma conduta e uma ideia, uma impressão de educação e de ensino que foi construída através das experiências dele, de que as professoras não avançavam naquele conhecimento, que as crianças só sabiam até ali. E por que isso? E aí, depois de ter refletido por algum tempo, e ter transmutado minha energia,
de ter me equilibrado emocionalmente, porque isso é um exercício constante. Olha, eu te diria que a Roselma de outros tempos, de um ano atrás, de algum tempo atrás, não teria essa atitude, não teria conversa. Eu iria partir para cima, dizendo que sabe, que é pedagogo, que é desse jeito mesmo, que ele não sabe o que está fazendo, e iria para o enfrentamento. Mas eu fiz uma escolha naquele momento. Eu pedi, por favor, que não repetisse a expressão, e eu parei e me distanciei para refletir. E nessa reflexão ele se aproximou, já mais calmo, já mais pensativo, já querendo se desculpar, porque viu que eu não tinha gostado. E aí a gente sentou para conversar. E aí eu comecei a colocar em prática todo o conhecimento, a explicitar o que eu estava estudando, o que eu estava aprendendo, porque quando a gente explicita, a gente aprende mais. Quando a gente fala para o outro, quando a gente ensina alguma coisa, a gente também projeta aquilo cada vez mais em nós. E eu vi isso na prática acontecer na minha casa, na minha família. E aí eu falei para ele, olha só, é isso que eu estou estudando, que a nossa mente, ela é composta de 3 partes. A mente superior, a mente consciente e a mente inconsciente. Eu nem vou falar da mente superior agora, eu quero que você foque nessa questão da mente consciente e da mente inconsciente. A nossa mente consciente corresponde a 5% do que a gente é. 5%. Os outros 90% está no inconsciente. A gente não tem consciência, a gente não sabe, não conhece, só reverbera em nós. Muitas vezes nas nossas crenças, nas nossas atitudes. E esse inconsciente foi constituído lá na infância, antes de 7 anos, quando a gente vivenciou com a nossa família, com a nossa instituição familiar, religiosa, escolar, naqueles primeiros anos de descoberta da vida, tudo que foi nos nutrido. A gente foi absorvendo como uma esponjinha e é assim com a criança. Isso são estudos científicos que falam e provam isso. E como eu sei que ele acredita no que eu estou fazendo, no que eu falo, eu não estou falando sem respaldo, ele estava pacientemente ouvindo. E aí eu continuei. Então, é possível que as professoras que ensinam ao nosso filho e que nos ensinaram, é possível que essas professoras e os nossos professores tenham tido uma barreira tão grande com a matemática, tenham tido um ambiente tão hostil, tão desconfortável, que o que ficou registrado para elas foi que aquilo é chato, é ruim, é difícil, é penoso. Porque o pai talvez tenha obrigado ela a contar, a saber de todo jeito, não era divertido. E se não era divertido, o que ficou nas entranhas mesmo do inconsciente foi uma sensação ruim. E o que acontece com os adultos que têm esse registro? Tornam-se adultos, tornam-se professores, tornam-se profissionais em qualquer área, mas aquela experiência ruim, o exemplo aqui é da matemática, mas vale para qualquer coisa, aquela experiência ruim com a matemática vai continuar reverberando, vai continuar resistente, vai continuar com resistência, com amarra, com dificuldade. Porque foi assim na construção lá atrás. Então, as professoras correm dessa área, não se sentem à vontade, não se sentem confortáveis, estudam porque tem que estudar, ensinam porque tem que ensinar, mas não tem prazer, não tem amorosidade, descoberta, diversão, alegria por fazer aquilo. E não tendo tudo isso, a coisa fica difícil, complicado, chato. E a gente reproduz isso. Eu sinto isso. Foi assim comigo. Talvez meu pai e minha mãe não tivessem tido paciência, meus professores estavam botando muita pressão naquele conhecimento, porque já era do repertório dele essa resistência, e foi passando. E eu hoje tenho, sim, uma resistência com o cálculo, com a matemática, sempre verbalizei isso.
Olha, não sou boa de conta, não. Olha, não sou boa de matemática, não. Por que que a gente diz isso? Por que que a gente diz isso? Porque a sensação era ruim quando a gente estava aberto, propício a tudo, a aprender. Até os 7 anos a gente só recebe. Não existe ainda mente consciente, formada. A criança não sabe meio o que faz, o que é certo, o que é errado, em toda a extensão da palavra. Ela vai construindo aquilo. E o inconsciente é quem impera. São os requisitos dos nossos ancestrais. Alguns teóricos, alguns estudiosos falam de que 30% do que a gente sabe são dos nossos pais, dos nossos avós, de nossa ancestralidade, para não falar em vidas passadas. Vamos falar de ancestralidade. Quem veio antes, nós herdamos nesse DNA, nós herdamos essa carga, esses 30% aí do conhecimento, que não é necessariamente nosso, não é uma construção nova, mas a gente tem 70% de possibilidade de construir o novo. E quem ganha na balança? Quando esse algo novo é legal, é divertido, é prazeroso. Entendem a importância da educação infantil, a importância do ensino nessa fase da vida? Porque aquilo vai reverberar para a tua vida toda. E ele, balançando a cabeça, foi reconhecendo tudo isso. Ele escuta, ele vê o que eu estou estudando, o que eu estou falando, os vídeos que eu estou assistindo. E aí eu contei para ele mais um exemplo, para finalizar esse vídeo. Eu contei mais um exemplo, que era o exemplo dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos biológicos, um adotivo e 2 que não estão mais aqui. Vamos fazer a conta? 6, não é? 6. 2 não estão mais entre nós, mas eles estão incluídos no meu sistema, no meu coração. Um filho querido, que eu chamo de filho, ele me chama de mãe, mas não é biológico. E meus 3 filhos biológicos, 2 deles já são adultos. E quando eles eram crianças, eu tinha toda essa resistência com a matemática. E aí, o mais velho, lá, sem saber a tarefa, confuso, com os cálculos, com os números, e eu também impaciente, tentando ensinar, sem conseguir, porque aquilo já reverberava em mim como uma situação chata, ruim, difícil, e tudo isso que eu estou dizendo. E aí, em um dado momento, eu chamei meu filho de burro. Eu não tinha consciência que eu tenho hoje, né? Há 20 anos atrás, ensinando a tarefa, eu fiquei impaciente e chamei ele de burro. Ele encheu os olhos de lágrimas e disse, não me chama assim não, não sou não. E eu, na hora, me contive para não continuar naquele clima, mas falei para a irmã, ó, ensina para ele aí. A irmãzinha menor, 1 ano mais nova, muito esperta na matemática, porque é dela, ela já traz isso com ela. E aí eu disse, ensina para ele que eu não tenho mais paciência. Tipo, ele com 6 anos, ela com 5 anos, e ela dizendo para ele como era a atividade, porque ele não estava conseguindo fazer. E aí eu transferi para ela o meu papel de ensinar, porque eu não tinha paciência. O que isso reverberou na vida dessas crianças? Coincidentemente, será que existem coincidências ou são evidências? Meu filho, hoje adulto, não gosta de matemática, não canalizou suas energias para esse lado, para alguma profissão que precisasse da matemática. Ele escreve muito bem, ele lê bastante, que tem interesse, que ele tem interesse. Ele escreve textos belíssimos, ele edita, ele produz, ele faz roteiros, enredos. Ele é um profissional na área que ele escolheu. E a minha filha usa cálculo na profissão dela de engenheira civil. Será que existem coincidências ou são evidências das nossas atitudes perante o que acontece? Então, meus queridos, é assim, concluo esse vídeo dizendo que hoje foi um aprendizado maravilhoso. Perceber isso, conversar sobre isso, explicitar meu conhecimento, vê-lo existir na prática, vê-lo ser colocado na prática. E eu fechei a conversa com meu marido dizendo que tudo é vibração, tudo é energia, o que fica registrado no inconsciente é o nosso sentir, a nossa emoção do momento.
Então, se está impaciente, não ensina. Se está sem paciência, deixa para depois. É assim que eu faço com o Levi. Não estou preocupada dele aprender rápido, dele, porque ele é filho de professora, é filho de uma pedagoga, mestre na educação, que estuda física quântica, então ele tem que ser o menino que sabe rápido. Não! Eu só faço quando é divertido, quando ele deseja, quando ele quer, quando ele está receptivo. E eu não estou preocupada se a sociedade vai dizer que, poxa, ele ainda não sabe isso. Que é provável que eu escute isso da professora dele, ou dos colegas, ou das minhas colegas de trabalho. Gratidão por essa oportunidade. E, mais uma vez, embora nossos dias não sejam tão felizes, nós nascemos para ser felizes. Um beijo e até o próximo vídeo.